Amém, irmãos? Amém. Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem o livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 17. O título da nossa mensagem de hoje é Uma Mensagem aos Servos de Deus. O livro de Malaquias, ele é o livro que termina a mensagem de Deus, conclui a mensagem do Senhor no Antigo Testamento. Malaquias é o último dos profetas e há toda uma preparação para esses 400 anos de silêncio que antecederiam a chegada do Messias. E a chegada do Messias seria precedido pela chegada do seu mensageiro. Mas eu gostaria de trabalhar com vocês hoje, nessa manhã, uma reflexão acerca de que tipo de mensagem nós somos e que tipo de mensagem nós temos passado ao mundo. É natural que, enquanto seres humanos, criemos expectativas muitas vezes fantasiosas acerca do futuro, principalmente no universo evangélico que nós fomos criados e que muitas vezes somos influenciados, ainda que contra a nossa própria vontade. A ideia na nossa mente é que, por mais que o Senhor Jesus tenha dito que a porta é estreita, que o caminho é apertado, a gente sempre nutre uma expectativa de que encontraremos algum tipo de satisfação carnal nesse caminho. E todas essas expectativas ao longo da nossa jornada enquanto cristãos, elas serão uma a uma destruídas. Pois o que o Senhor quer de nós é aquilo que Ele revelou diante de uma simples pecadora como nós, e que ainda fazia parte de um povo amaldiçoado, pelo menos do ponto de vista dos judeus, que era o samaritano. E Ele disse: olha, eu quero verdadeiros adoradores que me adorem em espírito e em verdade. E tudo isso eu estou dizendo, irmãos, para que nós possamos começar a trabalhar o texto de Malaquias. Eu gostaria de falar com vocês ao longo de todo o capítulo 3 hoje, mas a mensagem do capítulo 3, ela na verdade se inicia no capítulo 2, versículo 17. Eu creio que na maioria das Bíblias a organização é essa: a vinda do Senhor precedida pelo seu anjo. É assim que se inicia essa sessão do livro de Malaquias, ainda no capítulo 2, versículo 17, e já se ligando ao capítulo 3, nós vemos a seguinte redação: enfadais o Senhor com as vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisto que pensais: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que Ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Perceba, irmãos, nós estamos aqui por volta do ano 400 a.C. Esse povo já tinha uma intimidade com o Senhor. Nós, segundo a cronologia bíblica, Abraão é chamado por Deus por volta do ano 2000 a.C. Moisés tira o povo, do cativeiro, da escravidão no Egito por volta do ano 1440 a.C. Davi reina em Israel no ano 1000 a.C. O reino é dividido
pouco depois, 120 anos depois, na divisão do reino, o reino de Israel agora recebe o juízo de Deus anunciado pelos seus profetas, e no ano 722 a.C. é completamente destruído pelos assírios. E o reino de Judá tem o mesmo destino no ano 586 a.C. pelos babilônios. A promessa do Senhor é que o reino de Judá seria restaurado, e isso acontece na época de Ciro, que baixa um decreto e autoriza o retorno dos judeus cativos. Isso acontece 70 anos depois. E então, os que retornaram do cativeiro babilônio, eles começam a reconstrução do templo na época do profeta Ageu, e depois, na época de Neemias, a reconstrução do muro da cidade. E tudo isso acontece debaixo de muitas dificuldades, como nós podemos ver nos livros que falam a respeito disso. E chegamos aqui no livro de Malaquias. Então, quando o povo diz onde está o Deus do juízo, ele está falando justamente isso. Senhor, o que está acontecendo? Porque a gente olha e estamos sendo dominados por povos ímpios, um atrás do outro. Primeiro foram os assírios, que destruíram Israel, depois vieram os babilônios, depois dos babilônios vieram os medo-persas, depois os gregos, e depois finalmente vieram os romanos. E agora o povo está dizendo: como é que é isso? Qualquer que faz o mal passa por bom. Veja se não é esse o princípio que rege a nossa sociedade. Qualquer pessoa que faz aquilo que é ruim. Por exemplo, hoje em dia, se você for num desses congressos de coaching, e muitos desses congressos de coaching, eles são feitos por pastores evangélicos, a ideia de obstinação é muito clara. Então, não importa o que Deus pensa dos seus projetos, se você traçou um projeto para si, vá até o fim e você vai conseguir a sua vitória. Não importa o que Deus pensa. Não importa que aquilo que você deseja é um pecado. Não importa que aquilo que você deseja é contrário à vontade de Deus. Vá e conquiste. Vivemos um mundo onde os violentos são aqueles que vencem. Então, você tem ideia? Hoje, uma das maiores indústrias do mundo é uma empresa, né? Onde a violência é institucionalizada, que é o UFC. É uma das maiores empresas do mundo. Em plena pandemia, eles voltaram a fazer os seus eventos porque as transmissões deles alcançam o mundo inteiro, inclusive o Brasil, girando milhões, bilhões de dólares. Então nós vivemos nessa época, onde o mal é que parece que é bom. As pessoas que ameaçam, as pessoas que fazem aquilo de errado, elas têm todo o cuidado de esconder o rabo do lobo na fantasia de ovelha. E nós não estamos desavisados, pois o Senhor Jesus havia dito isso, que apareceriam lobos travestidos de ovelhas e que nós deveríamos tomar muito cuidado com eles. Então, o questionamento, muitas vezes, que nós encontramos aqui em Malaquias 2,17, é o questionamento que passa no nosso coração. É o questionamento que Asaf fez. É o questionamento que muitos outros homens de Deus, o próprio Elias: ô Senhor, o Senhor vai deixar Acabe e Jezabel reinando ainda, depois de tudo que eles fizeram? E o Senhor deixou. Elias subiu aos céus e Acabe continuou reinando, Jezabel continuou lá com ele. Acabe só vai morrer depois de Elias ter subido aos céus. Então, nós precisamos entender que a nossa tarefa
não é trazer bondade ao mundo, porque o mundo nunca vai ser bom. A nossa tarefa não é moralizar o mundo e nem produzir para o mundo, produzir para o mundo e no mundo uma expectativa de um paraíso terreno. Muito pelo contrário, a nossa tarefa é mostrar que o mundo é mau e que é por isso que os maus se dão bem no mundo, mas que nós não somos deste mundo. Então nós devemos viver de acordo com o mundo que pertencemos, que é o reino dos céus. É isso que deve ser cada vez mais repetido por nós, principalmente para nós mesmos. Pois todos os dias nós somos desestimulados pelas nossas próprias falsas expectativas que criamos longe de Deus acerca da nossa vida. Nós sempre achamos que pelo fato de nós estarmos seguindo um Deus que é todo poderoso, um Deus que é amor, um Deus que é bom, um Deus que revela a sua face paterna para nós a ponto de nos chamar de filhos, nós criamos a expectativa que o fato de sermos filhos de Deus é praticamente uma garantia de que teremos uma vida de sonhos aqui na terra. Mas o que a Bíblia aponta é o contrário. A Bíblia diz que os verdadeiros servos de Deus viverão aqui na terra como um grande pesadelo. Essa terra é hostil para nós. As pessoas que não são de Deus, elas serão hostis com a gente. E o grande problema é que muitas vezes nós também revidamos as afrontas que sofremos, e quando fazemos isso, pecamos, porque não é assim que um servo de Deus deve viver. O mal faz o mal, mas aquele que é bom não deve fazer o mal. No livro que termina a revelação de Deus, que é o livro de Apocalipse, aqui nós estamos no último livro do Antigo Testamento. Se nós fôssemos para o último livro do Novo Testamento, para as últimas palavras do livro, nós iríamos ver lá: o sujo, suje-se mais ainda; o limpo, limpe-se mais ainda. Mesmo diante de uma narrativa tão clara como essa, nós criamos falsas expectativas acerca do sujo e deixamos de vigiar acerca do limpo que nós desejamos ser. Então é diante de tudo isso que a gente precisa se debruçar nessa manhã e ouvir um pouco atentamente essas palavras que o Senhor Jesus, por meio de Malaquias, deixou para nós, para que nós refletíssemos acerca do verdadeiro papel dos mensageiros aqui nessa terra. Eis que eu envio o meu mensageiro. Percebe, irmãos, todos vocês e eu somos enviados do Senhor. Se você não é um enviado de Deus, você já sabe de quem você é enviado. Eis que eu envio o mensageiro, o meu mensageiro. Perceba, é muito bonito quando o Senhor faz questão de frisar a propriedade que Ele possui em relação ao seu povo. Nós vamos ver isso, por exemplo, no livro de Apocalipse, mais uma referência ao livro do Apocalipse, quando ele diz: eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Nós vemos sempre os pronomes que falam de propriedade. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De forma, irmãos, paradigmática, o caminho que João Batista percorreu é o mesmo caminho que a igreja deve percorrer aqui na terra. João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo. Eu e você somos precursores da segunda vinda de Cristo. Nós temos essa identidade, essa identificação com o ministério de João Batista. Nós estamos aqui
para preparar o caminho, para apontar uma direção, para preparar um povo para receber o seu rei. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o meu caminho, preparará o caminho diante de mim. E de repente, virá ao seu tempo o Senhor. É maravilhoso isso, que foi isso que aconteceu lá no Evangelho de João, salvo engano, capítulo 2. O Evangelho de João, diferentemente dos outros evangelhos, traz uma conotação extremamente profunda, espiritual, enquanto os outros evangelhos procuram ser evangelhos mais biográficos, né? Se atém mais aos detalhes da vida de Jesus. João, ele fala mais acerca do papel do Deus Filho aqui na terra. E João começa a descrição, né, do seu evangelho, falando lá que no princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus. Ele vai apresentando toda essa realidade. O ministério de João, ele fala, a única vez que nós vamos ver toda a Bíblia a respeito daquela transformação da água em vinho no casamento de Caná na Galileia, é no Evangelho de João. Mas logo que Jesus entra em Jerusalém, o que ele faz? Ele limpa o templo. Ele apareceu repentinamente. Ninguém esperava aquela chegada. E tanto que quando ele está expulsando os cambistas, os animais, aqueles que vendiam pombas, as pessoas ficam perguntando: com que autoridade fazes isso? Pô, eu sou o dono da casa. Essa é a casa do meu pai, portanto é a minha casa. Então é isso que nós estamos vendo aqui. De repente ele apareceu. Ninguém esperava a chegada de Jesus. Virá ao seu tempo. Olha outro pronome possessivo, seu. O templo era de quem? Dele. E depois ele se torna o próprio templo. As pessoas ficam furiosas e ele olha para as pessoas e diz: destruam esse templo e eu edificarei em 3 dias. E muitas pessoas diziam que ele tinha demônio, porque aquele templo lá havia passado por uma reforma de cerca de 50 anos no governo de Herodes, para se tornar um templo extremamente pomposo, e depois seria destruído, como o próprio Senhor Jesus preanuncia. Então ele diz: de repente virá o seu templo, Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança. Mas quem é que busca o Senhor? Os seus mensageiros. Quem de fato busca uma unidade com Cristo nessa nossa geração adúltera e perversa? Somente aqueles que de alguma forma têm os seus corações regenerados e agora sentem uma necessidade absurda de serem preenchidos pela pessoa de Cristo. Então o Senhor vem para essas pessoas e elas os recebem, como está escrito no Evangelho de João. Ele veio para os que eram seus, mas a maioria não o recebeu. Mas os que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Esse é o questionamento. E se Jesus viesse hoje, entrasse aqui no nosso meio, aquele que tem olhos como chama de fogo, e revelasse o que se passa no interior de cada um de nós? E se hoje fosse o grande dia do juízo, o que aconteceria com a nossa alma, irmãos? Nós já sabemos aqueles que estão excluídos da comunhão eterna com Deus. Por isso, a pergunta não é quando o Senhor vai voltar, mas a pergunta correta que um servo de Deus faz é: e eu estou preparado para a volta do Senhor? O Senhor pode voltar a qualquer momento.
Nós vamos nos encontrar com o Senhor tanto quando Ele aparecer nas nuvens em glória, quando fecharmos os nossos olhos aqui nessa terra. Então Ele diz: o anjo da aliança, a quem vós desejais, eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar a sua vinda? Quem poderá subsistir quando Ele aparecer? Quem poderá? Quem poderá subsistir quando Ele aparecer? Que pergunta, Deus? Essa é a mensagem para os servos de Deus. Todo servo de Deus tem um serviço a ser feito. Todos nós temos um serviço a ser feito. E nós vamos ter que prestar conta a Deus desse serviço, ou da nossa negligência em fazê-lo. Porque Ele é como o fogo do ourives. Eu não sei se vocês já viram como é tratado o ouro, principalmente nessa época antiga, onde não se tinha tantos recursos da metalurgia. Então Ele diz aqui: você sabe como se trata o ouro? Coloca em uma fornalha muito quente, e aquele ouro que está na sua forma sólida, ele começa a passar por esses processos químicos, e ele vai ficar em sua forma líquida. E todo esse processo daquele calor vai produzir purificação, vai tirar todas as escórias, é o nome que se dá àquilo que não é puro, ouro, escória, aquelas sujeiras, e vai fazer com que aquele ouro fique puro e tenha de fato valor. Então Ele diz: Ele é como esse fogo do ourives. E a referência do fogo do ourives aqui é porque é a referência do fogo mais quente daquela época. Precisava-se, ou precisa-se, chegar a uma temperatura muito alta para que haja essa reação química ou física, sei lá, físico-química, no ouro. Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. A ideia aqui é do sabão que era utilizado para lavar as roupas, para que elas ficassem brancas, limpas. E toda a referência aqui é mais uma vez uma referência a que as dificuldades que nós estamos passando no tempo presente, elas não têm como propósito nos destruir, mas nos purificar, por mais duro que seja. Por mais duro que seja ser cristão, Deus não está permitindo todo o sofrimento que o seu povo passa e já passou, porque Ele tem prazer no sofrimento do seu povo, muito pelo contrário. Mas Deus permite isso primeiro, por quê? Porque o sofrimento do seu povo redunda em glória a Deus. Pois é por meio desse sofrimento que nós exalamos um aroma, transmitimos uma mensagem de que, por mais difícil que seja viver com Cristo aqui nessa terra, ainda é melhor do que viver sem Cristo. Essa é a mensagem que todo cristão que foi martirizado deixou com seu sangue. Você pode me matar, você pode me torturar, mas eu não vou negar a Cristo, porque isso sim para mim seria o inferno. Todos os sofrimentos que passamos e superamos com Cristo trazem consigo essa mensagem clara para o mundo, que Cristo vale mais do que tudo. Mas o sofrimento não tem só esse papel, o sofrimento tem um papel de, como nós vimos aqui, purificar e lavar. Então, é isso que o Senhor está querendo mostrar para a gente. Sofra,
Agora sofra da maneira certa. Não guarde mágoa, não guarde rancor, não guarde raiva. Não ache que o perverso está se dando bem, porque ninguém pode se dar bem quando está fazendo mal. Isso é uma loucura que o mundo quer mostrar para a gente. Mas o mundo é mentiroso, assim como aquele que o administra, que é Satanás. O mundo jaz no maligno, mas nós somos de Deus. Então ele diz: assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Mais uma analogia: a purificação de um metal, a prata. Todos esses metais, eles eram usados para fazerem os utensílios que eram utilizados no templo. Ouro, prata, cobre. Cada metal desse tinha um significado específico em relação ao ritual que ele estava envolvido. Aceitar-se-á como derretedor e purificador da prata. E aí ele diz aqui: purificará os filhos de Levi. Por que os filhos de Levi? A referência aqui é que, mesmo diante de toda aquela nação, a referência muito clara é que nós vemos, é uma referência ao bezerro de ouro. Diante de toda aquela nação, cerca de 3 milhões, segundo alguns historiadores e comentaristas bíblicos, na época do bezerro de ouro, o povo de Israel chegaria a um número de 3 milhões de pessoas. Aquelas 12 tribos, mais a 13ª tribo que vivia no meio delas, que é a tribo de Levi. Mas somente a tribo de Levi ficou ao lado de Moisés para purificar o povo, exterminando os idólatras e colocando para fora a idolatria que traria e trouxe juízo de Deus em relação ao seu povo. E naquele momento morreram 3 mil pessoas, se não me engano. Então aqui ele diz: o compromisso de Deus não é com os evangélicos. O compromisso do Senhor é com aqueles que verdadeiramente são regenerados. O apóstolo Paulo fala sobre isso em Romanos, quando ele está explicando a doutrina da predestinação. E ele diz: nem todos os israelitas são do povo de Deus. Nem todo evangélico, irmão, é um cristão verdadeiro. Isso é fato. É um fato muito triste, diga-se de passagem. Eu particularmente sofro muito com isso. É muito triste você ver pessoas que você tem um carinho, porque você evangelizou, porque você batizou, porque de alguma forma você tem contato com essa pessoa, você tem um carinho por essa pessoa se autoproclama evangélico, e você já viu que os frutos que essa pessoa tem produzido nada tem a ver com o fruto do Espírito. Então, a gente fica triste, mas essa é a verdade. Quando nós estimulamos todos os dias, principalmente durante esse processo de pandemia, quando nós estimulamos todos os dias os irmãos a buscarem mais o Senhor, a se pregarem mais as coisas de Deus, nós não estamos fazendo isso, irmãos, em qualquer sentido de demagogia, mas por uma fé que nos move, de que muitas vezes será em vão a presença de determinadas pessoas na igreja e a proclamação ou a autoproclamação delas que são evangélicas. Então, ontem, mais uma vez, eu assisti uma parte do filme A Paixão de Cristo. Todas as vezes que a vida está ficando muito difícil, irmãos, é como disse no louvor, o último louvor: olhe para aquele que sobe o monte carregando uma cruz. Ontem de noite eu fiz isso, já era mais de meia-noite. Mas uma das cenas que me chocou naquele filme, sempre me choca, é o desespero de Judas.
e o final dele. O que leva uma pessoa a se enforcar nisso? A gente até entende que alguém possa ser enforcado, como foi o caso de Amã, se eu não me engano, que planejou enforcar Mardoqueu e ele mesmo foi enforcado. Muitas pessoas tiveram esse fim triste. Mas o que leva uma pessoa a se enforcar, a se suicidar dessa forma? Que desespero esse homem estava. Então a gente observa que são em momentos chave da nossa vida que a gente vai ver a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve a Deus. Deus está refinando você e a mim, como Ele faz com o ouro e a prata. E o fogo arde. E muitas vezes, eu não sei se você já viu como um ferreiro prepara uma espada. Ele vai, o processo é parecido, ele vai colocar aquele metal, que a espada está sendo feita, muitas vezes é o aço, ele vai colocar aquele metal num forno muito quente para que o aço fique meio que mole e possa ser moldado. Depois ele vai colocar o aço numa tigela de água, e aí você vai ver aquela fumaça, e depois ele vai dar várias pancadas para que a lâmina fique da maneira correta. O Senhor está preparando você e a mim dessa forma. Não ache que ser preparado por Deus é algo indolor. Não, não é. Mas ao mesmo tempo, nós encontraremos prazer em meio ao sofrimento. Esse é o grande paradoxo da fé. Nós falamos do filme A Paixão de Cristo, e outro filme muito marcante para nós na qualidade de cristãos. É um filme recente, Paulo, apóstolo de Cristo, onde nós vamos ver aquele ator que faz o personagem de Paulo, ele consegue transmitir de maneira muito semelhante, né? A figura do Paulo que a gente encontra na Bíblia. E é impactante isso, sabe? As conversas que Paulo tem com algumas pessoas, dentre elas o chefe da prisão. Assim, cara, quem é você? Quantas pessoas falam de você? Você poderia ser um homem rico, poderoso, no entanto você vive como um indigente. Você anda todo curvado, e eu sei porque você anda curvado, é porque você já tomou muita pancada. O chefe da prisão diz, eu sei, pessoas que tomam muitas pancadas, muitos açoites, eles andam dessa forma que você anda. E aí, por que isso? O que te move? O amor de Cristo me constrange. Irmãos, não sei, sabe, a gente perde tanto quando a gente não mergulha no oceano da revelação de Deus. Quem é que está dizendo que o amor de Cristo constrange? Uma das pessoas que mais sofreram na face da terra. Ele se sente amado por Cristo. Imagine, em Filipos, ele vai fazer a obra de Cristo. E quando ele expulsa o demônio de uma escrava que usava um espírito maligno para adivinhar e trazer lucros ao seu senhor, ele toma um monte de pancada nas costas. Quando ele chega em outra cidade, tinha uma pessoa lá que era paralítico, e o apóstolo Paulo vê pelos olhos da fé que ele tinha fé para ser curado, e diz, homem, levanta, anda. E aquele milagre moveu aquela cidade a ponto das pessoas começarem a chamar Paulo de Deus. Os deuses desceram até nós. E Paulo, então, de maneira muito forte, diz, não, eu não sou Deus, eu sou homem como vocês. Esse homem foi curado pelo poder, pelo nome de Jesus, o Jesus que eu prego a vocês.
E aquelas pessoas se enfureceram a tal ponto que apedrejaram Paulo. Imagine. Você acha que alguém é amado desse jeito? Você quer ser amado assim? Vamos imaginar que você vai começar a sua caminhada cristã hoje. Os irmãos que talvez quisessem se batizar aqui. Acho que a maioria dos que estão aqui são batizados, né? Alguém quer se batizar. E aí você vai e olha para a vida de Paulo. Olha, uma das pessoas que mais sentiu o amor de Deus na face da terra foi o apóstolo Paulo. Você, rapaz, legal. Como foi que Paulo viveu? É parecido com os apóstolos de hoje. Primeiro que os apóstolos de hoje nem existem. Todos eles são fraudulentos. O último apóstolo que morreu foi o apóstolo João. Depois não existe mais apóstolos. O ministério apostólico não existe mais. Ele está restrito àquela primeira época, como a própria palavra de Deus nos anuncia. Mas se eu dissesse para vocês, Cristo te ama tanto que Ele vai fazer com que um monte de gente te odeie, Ele vai botar gente para te dar tapa na cara, Ele vai botar gente para bater em você, Ele vai te lançar na prisão muitas vezes, Ele vai fazer com que as pessoas tomem os seus bens, e assim, e vai ser muito bom, porque pessoas que você ama vão te trair, e aí, vamos? O pessoal vai dizer, vamos para onde? Vamos bem longe disso, né? Porque a nossa ideia de cristianismo é uma ideia totalmente anticristã, você entendeu? A nossa ideia de cristianismo é antibíblica. E aí Paulo escreve aos filipenses que presenciaram o sofrimento de Paulo, os açoites, a prisão, mas presenciaram também o milagre da conversão do carcereiro. E quando Paulo escreve aos filipenses, Paulo fala sobre esse ponto e diz: e o Senhor nos concedeu a graça não somente de crer, mas a graça de saber. A ideia que Paulo está falando ali no final do capítulo 1 não é simplesmente um sofrimento, mas é um sofrimento que traz experiência com Deus, um sofrimento que eleva o nosso nível de comunhão com Deus. Esse tipo de sofrimento que muitos cristãos jamais experimentaram e experimentarão. Olha, irmãos, uma das pregações mais impactantes que eu vi em toda a minha vida foi uma pregação que foi filmada há cerca de 30 anos atrás por um homem que já está morto, se eu não me engano, Richard Umbran. Ele foi um mártir. Ele não morreu martirizado, mas ele foi torturado durante mais de uma década por conta de que o regime político do seu país proibia a pregação bíblica. Então ele foi preso, ele era um dos principais pregadores daquele país, ele foi preso, ele foi torturado durante décadas, e das formas assim mais assombrosas possíveis. E ele diz nessa pregação bem antiga, uma pregação que ele prega sentado, porque ele foi tão torturado que ele não tem condição de ficar muito tempo em pé. Uma das torturas que faziam com ele era colocar fios elétricos na palma, na planta dos seus pés, e dar choques durante horas nos seus pés. Aquilo trouxe problemas muito sérios para a saúde dele. Ele não conseguia ficar em pé muito tempo. Fora tantas outras torturas que eu poderia dizer. Tem um livro, inclusive, que conta a história dele. Richard Umbran, com W. W-U-M-B-A-R-N-T. Se eu não me engano é assim que se escreve. E ele traz aquela ministração, e ele me diz algo que naquela época foi muito importante para mim, como está sendo importante para mim lembrar disso agora. Ele diz: eu nunca tive, depois que eu fui liberto, ele foi solto, quando o regime político do seu país mudou, ele foi solto, e ele foi morar nos Estados Unidos, onde ele iniciou um ministério que visava principalmente ajudar cristãos que estavam em países aonde o evangelho era perseguido. E ele diz: olha, depois que eu fui solto, aqui na América, vivendo no conforto da América, eu nunca tive a comunhão com Deus que eu tive naqueles dias de prisão.
Você sabe o que é isso? A gente nunca vai saber o que é isso. Sabe por quê? Porque a gente quer o conforto da América. Por que você acha que tantos brasileiros saem do Brasil e vão tentar a sorte nos Estados Unidos? Por que você acha que tantos brasileiros, né, vão para outros países? Eu particularmente conheço uma pessoa que foi morar no Canadá. Talvez você conheça, eu conheço também pessoas que foram morar nos Estados Unidos. Pessoas que foram morar na Austrália, na Nova Zelândia. Pessoas que estão morando agora em Portugal. Por que elas saíram do Brasil? Porque aqui no Brasil... Eles não saíram do Brasil porque eles queriam evangelizar outras nações, não. Eles saíram do Brasil porque eles achavam que eles teriam uma vida melhor nesses outros países. Não, aqui a vida do Brasil é muito difícil, os políticos são corruptos, a saúde é complicada, a taxa de desemprego é altíssima, então eu prefiro tentar a sorte como imigrante em outro país. E aí essas pessoas foram para lá. Por quê? Porque todo mundo quer isso, irmão. Mas nós não podemos ser todo mundo. E perceba, eu estou pregando para vocês e para mim. Nós não podemos ser todo mundo. Porque todo mundo jaz no maligno. Lembrem-se sempre desse versículo que está em 1 João 5. Mas nós somos de Deus. Uma das cenas do filme que eu falei para vocês, que eu vi ontem, A Paixão de Cristo, Jesus está diante de Pilatos. Todas essas cenas você sabe que estão no Evangelho. Aquele filme de Mel Gibson, né, A Paixão de Cristo, é extremamente fidedigno, por mais misterioso que seja isso. Hollywood fazendo um filme bíblico, mas isso aconteceu. Deus pode tudo. E tem um momento em que Jesus está diante de Pilatos, e Pilatos olha para Jesus, e todos vocês, eu creio, já leram essa parte na Bíblia. Pilatos está diante de Jesus e vem cá, porque a acusação dos judeus qual era? Que Jesus estava liderando uma revolta, se autoproclamando rei dos judeus. Tanto que foi o que Pilatos colocou lá em cima da cruz de Jesus, em 3 idiomas, rei dos judeus: latim, grego e hebraico. Então, Pilatos pergunta para Jesus: vem cá, você é rei mesmo? Jesus responde: para isso eu vim. Mas o meu reino não é dessa terra. Meu reino não é dessa terra. Eu acho tão maravilhoso. Sabe, eu ainda nutro a expectativa, não sei, né? Na minha loucura, eu acho que talvez eu ainda seja jovem. Apesar de recentemente ter feito 41 anos de idade. Mas eu creio que talvez a gente, todos nós aqui, é o que eu desejo para mim, é o que eu desejo para vocês. Que nós tenhamos cada vez mais uma vida de experiências com Deus. Não uma vida de teologia correta apenas, ou de aparente caridade com pessoas que estão precisando. Mas uma vida de comunhão com Deus e ter experiências com Deus. Eu fico olhando para a experiência que o apóstolo Paulo descreve, salvo engano, em 2 Coríntios 12. Ele diz, meio que envergonhado, isso é tão bonito. Sei, você, quando eu leio a Bíblia assim, eu fico maravilhado, porque Paulo está descrevendo uma experiência tão potentosa que ele fica envergonhado de dizer aquilo, porque ele acha que dizer aquilo pode parecer para alguém que aquilo ele está se ensoberbecendo, ele fica com medo. E aí ele começa descrevendo aquela experiência, dizendo: olha, eu conheço um homem, era ele mesmo, mas ele diz assim: eu conheço um homem que há 14 anos subiu ao céu. Eu conheço 2 homens que subiram ao céu, mas não voltaram. Quem foi? Enoque e Elias. Jesus não conta porque Jesus é Deus, 100% homem e 100% Deus. Mas a experiência de Paulo é uma experiência nova.
Ele subiu ao terceiro céu, e aí ele não sabe dizer se foi no corpo ou fora do corpo. Aí ele diz o quê? Deus o sabe. E ele viu o paraíso. Aquele homem sofredor, ele viu coisas que nenhum dinheiro no mundo. Olha, irmãos, uma das coisas mais lindas que eu acho da vida de Paulo é a comunhão de Paulo com Cristo. É algo assim, para mim, constrangedor. Não tem como a gente ler as passagens que narram a vida desse homem sem chorar. Tem um momento que ele está em Coríntios, e a gente se parece muito com Coríntios, não somente a nossa congregação, mas a nossa cidade. Uma cidade muito parecida com o contexto de Coríntios da época de Paulo. E o apóstolo Paulo, depois de algum tempo que ele fica naquela cidade, ele ficou desestimulado. E ele já queria partir para outro lugar, sempre seguindo o direcionamento do Senhor. Olha, chegar num lugar, rejeitaram, sacode a poeira dos pés, vá para outra cidade. Paulo levou isso ao pé da letra e fez isso para a glória de Deus. Mas havia alguns momentos que o Senhor queria que ele parasse. Como ele ficou 3 anos em Éfeso, como ele ficou 18 meses em Coríntios. E aí o Senhor aparece a Paulo de noite. É tão lindo isso, né? Vamos lá, irmão. Atos. O apóstolo Paulo está lá em Coríntios, a partir do capítulo 18. Lucas está narrando a experiência de Paulo em Coríntios. Eu vou ler a partir do versículo 1. Depois disso, deixando Paulo Atenas, partiu para Corinto. Lá encontrou um certo judeu chamado Áquila. Olha que amizade linda que está se iniciando aqui. Priscila e Áquila vão representar 2 cristãos, né, um casal, que vai estar do lado de Paulo o resto da vida missionária do apóstolo Paulo. Eles estão iniciando aqui uma amizade entre eles 3, mais lindas da história da igreja. Está iniciando agora. Eles não se conheciam até agora. Aí ele conheceu Áquila, que é o esposo de Priscila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália com Priscila, sua mulher, em vista de ter Cláudio decretado que todos os judeus se retirassem de Roma. Eles moravam lá em Roma, e aí, em virtude de um decreto, eles tiveram que sair e se mudaram para Corinto. Paulo aproximou-se deles e, posto que era do mesmo ofício, passou a morar com eles. E ali trabalhava, pois a profissão deles era fazer tendas. Que coisa linda! Quando 2 cristãos estão trabalhando juntos. Um ambiente maravilhoso. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus quanto gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo se entregou totalmente à palavra. Por quê? Porque os macedônios aqui, irmãos, são os filipenses. A cidade de Filipe fica nessa região, chamada Macedônia. Então, toda vez que você vê Macedônia, você pode ligar com a igreja de Filipos. Eles enviaram uma oferta missionária para Paulo, de maneira que Paulo não tinha mais a necessidade de trabalhar para se manter, e ele se entregou totalmente ao ministério, testemunhando aos judeus que Cristo é Jesus, ou seja, que o Messias, tão esperado pelo povo judeu, anunciado aqui em Malaquias, como nós estamos vendo, quem era? Jesus Cristo. Opondo-se eles e blasfemando, sacudiu Paulo as vestes e disse-lhe: sobre a vossa cabeça e o vosso sangue eu dele estou limpo, e desde agora vou para os gentios. Saindo dali, entrou na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa era contígua à sinagoga.
Mas Crispo, o principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo, criam e eram batizados. Teve Paulo durante a noite uma visão. Olha que coisa linda. Tudo isso está acontecendo. Foi o que aconteceu. Houve uma rejeição muito forte ao ministério de Paulo, quando justamente ele se entregou totalmente a ele. E aí Paulo de repente já está pensando, né? Rapaz, eu vou aproveitar essa oferta que o pessoal mandou e vou continuar a viagem missionária em direção a outros lugares. Mas olha que coisa linda. Teve Paulo durante, versículo 9, teve Paulo durante a noite uma visão, em que o Senhor, quem é esse Senhor? Jesus. Ô irmão, você já teve uma experiência dessa? É surreal, irmãos. Às vezes você está no momento mais difícil da sua vida. E você ouve o Senhor falar no seu coração. Fique calmo, meu filho. Eu estou aqui. E é impressionante como isso muda tudo. Uma frase vinda do alto, irmãos, muda toda a nossa história aqui na terra. Meu Deus do céu. Mas às vezes é preciso a gente passar por esses momentos tão difíceis, para que o barulho do mundo não atrapalhe que a gente ouça a voz do céu. Às vezes o que está atrapalhando a gente de ouvir a voz do alto são as nossas preocupações mundanas. E às vezes é preciso que o Senhor nos mostre que esse mundo não é nosso aliado, não é nosso amigo. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas. Eu acho tão bonito. Na maioria das vezes que a gente lê na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, quando há um aparecimento de Deus, quando Deus se revela de maneira mais forte para um servo, ele sempre inicia o diálogo dizendo que não temas. Josué iria ter uma grande responsabilidade, substituir Moisés. Que responsabilidade! Substituir aquele que o próprio Deus disse: com ele eu falo face a face. Fazer com que o povo tomasse posse da terra prometida. Josué está iniciando esse processo e de repente o Senhor aparece a ele e diz: não temas, Josué, não temas, não temas. Tantas vezes servos de Deus ouviram isso e essa frase bastou: não temas. Pelo contrário, fale e não te cales. Porquanto eu estou contigo, e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Irmãos, eu fico assim, sabe, maravilhado. Ninguém ousará fazer-te mal. De fato, não aconteceu nada aqui com Paulo. Vai acontecer uma confusão depois. O Paulo vai dar início à viagem missionária 18 meses depois. Mas o Senhor concede um período onde Paulo pode pregar a palavra de Deus e a igreja cresce. Ninguém ousará. Tentarão, mas não conseguirão. Essa ideia, irmãos, que nós lemos aqui no livro de Malaquias,
É isso que é ser servo do Senhor. É entender que nesse serviço nós não estamos sozinhos. Nesse serviço nós não estamos desprotegidos, por mais que isso pareça. Quem temos nós? Nenhum de nós aqui. Nenhum de nós aqui tem proteções mundanas nos cercando. Não temos dinheiro, não temos poder, não temos influência. Mas temos a Cristo. E isso nos basta. Versículo 4 de Malaquias 3. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor. Olha que coisa maravilhosa. Não tem como você ler algo parecido com isso e não se lembrar da primeira oferta que agradou a Deus. Você se lembra quem foi? Abel. Abel. Eu não sei, eu fico às vezes imaginando assim na minha loucura. Abel era pastor de ovelhas. E aí Abel está lá no seu rebanho e ele de repente olha e diz: aquela é a ovelha melhor que eu tenho. Essa é a melhor ovelha que eu tenho. Se eu levasse essa ovelha para a Expo Rural, ela iria ganhar todos os prêmios. E aí, Abel, o que você vai fazer? Você vai ganhar dinheiro com ela? Não. Eu vou ofertar ela a Deus. E como é, Abel, que você faz? Você apresenta ela a Deus, depois você traz ela de volta? Não, eu mato ela. E eu separo a melhor parte dela, parte mais gorda, né? Por exemplo, quem aqui já foi em churrascaria? Qual é a carne que o pessoal mais gosta? Picanha. É a carne mais pedida na churrasca, não é não? É ou não é? Que é aquela parte que tem a carne molinha e ainda tem a gordura, né? Que vem assim, aquela gordurazinha assim do lado, assim, né? Tem gente que chega e diz assim: opa, pastor, para com isso. Nessa hora não. Então ele preparou a melhor parte do melhor que ele tinha do seu rebanho. E Deus se agradou da sua oferta. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Eu não sei você, irmãos, mas eu vejo aqui uma referência muito clara ao voltar ao primeiro amor. Aquele momento, eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. Espero que Deus nunca me deixe esquecer. Não é da minha conversão não, minha conversão eu me lembro também. Mas eu nunca vou esquecer da conversão de um jovem na nossa congregação. Me perdoe, estou muito quebrado. E aí está saindo óleo. E ele ficava sentado aqui na frente. A igreja ainda nem era com esse azulejo branco. E ele tinha um colazinho. Ele usava essas blusas que Marcelo usa muito, com dizeres bíblicos. E ele ficava repetindo o tempo todo. Jesus é muito mais que tudo. Eu fico lembrando disso. Onde foi que a gente perdeu isso? Onde foi que a gente deixou? Porque a gente tem que achar. A gente não pode continuar caminhando assim. Tem uma das partes do filme Peregrino, onde ele esquece o pergaminho que ele recebe quando ele se encontra lá na cruz e o fardo cai. Essa parte está no desenho bíblico, eu não sei se está no filme. É um desenhozinho que eu tenho, eu sempre vejo. Ele dorme de noite, ele esquece o pergaminho
E aí ele tem que voltar refazendo o caminho todo até achar o pergaminho. E eu fico me perguntando, irmãos, com muita sinceridade, onde é que a gente deixou o primeiro amor? A gente tem que achar ele. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo, serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente. Por isso, irmãos, não se engane. A misericórdia, ela antecede o juízo. Às vezes a gente pensa que o fato de o Senhor ter uma voz branda, de pregar amor, compaixão, significa que Ele vai ser omisso em relação ao seu papel de juiz, e não vai. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Ele está dando tempo para que eu e você nos arrependamos. Ele está dando tempo para que a gente ache o nosso primeiro amor e volte a essa adoração sincera. Chegar-me-ei para vós em juízo, e serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro. O jornaleiro aqui, irmãos, é aquele que para nós é o diarista. As pessoas trabalhavam, e diferentemente, né, do nosso sistema, o sistema mais comum aqui no nosso país é o sistema de salário mensal. Mas nos países, em outros países, e principalmente aqui nessa época, as pessoas costumavam receber o seu salário no final do dia. A gente vê o Senhor Jesus até falando uma parábola dessa, onde Ele chama as pessoas para trabalhar na colheita. Uns vêm de manhã, outros meio-dia, outros chegam já no final da tarde, e quando termina o trabalho, começa o quê? O pagamento. Em alguns países, né, da Europa, o pagamento é feito de maneira mensal, de maneira semanal. Mas aqui a ideia de jornaleiro é a ideia de diarista, aquela pessoa que passa o seu dia trabalhando no ofício, e assim termina o dia, ele recebe o seu salário. Então ele diz, vocês estão defraudando o salário dessa pessoa, porque a ideia é, essa pessoa depende desse salário para comer. Ele recebe aquele salário do dia, que é onde que ele compra a comida que ele prepara para comer. E o oprime a viúva e o órfão. As pessoas vulneráveis na nossa sociedade são as mais esquecidas. E torcem o direito do estrangeiro. Vocês sabem, ainda que no nosso país, em outros países, os estrangeiros, eles não têm o mesmo direito dos nacionais, daqueles que são da nação. E muitas vezes eles passam por processo de humilhação. A gente vê isso acontecer muitas vezes nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é um país que maltrata muito os estrangeiros. E os imigrantes que entraram lá de forma ilegal, eles ficam muitas vezes presos até serem deportados para os seus países. Então é isso que ele está dizendo aqui. E torce o direito do estrangeiro. E não me teme, diz o Senhor dos Exércitos. Ele diz, olha, quando vocês fazem mal a alguém, vocês estão fazendo, antes de tudo, o mal a mim. Eu creio que foi um dos louvores que foi ministrado aqui, que falava justamente, eu acho que do Salmo 51, e diz, pequei somente contra ti. Todo pecado, quando um cristão de fato, ele se arrepende do seu pecado, ele entende, eu pequei, Senhor, contra ti. Quando Zaqueu, convertido, vai devolver 4 vezes mais todo aquele que ele defraudou, eu quero que você entenda que, segundo a lei,
Zaqueu está fazendo algo que extrapola o que a lei manda. A lei diz que Zaqueu, nesse caso, deveria devolver, se eu não me engano, o que ele pegou mais 20%, ou o dobro, eu acho, o dobro. Mas o que Zaqueu faz? Zaqueu, ele age como se ele tivesse roubado. E quando você rouba, aí você tem que restituir 4 vezes mais. O que Zaqueu está fazendo, o que Zaqueu está declarando com aquele comportamento: restituirei 4 vezes mais todo aquele que eu defraudei. Senhor, toda vez que eu defraudava alguém, eu estava roubando a Ti. Então, o meu pecado maior não foi o pecado que eu cometi contra aquelas pessoas que eu defraudei, mas foi o pecado que eu cometi contra o Senhor. E eu vou restituir 4 vezes mais todo aquele que eu defraudei. Se eu peguei 1, eu vou devolver 4. Eu pequei somente contra Ti. Davi fala isso. Davi não está falando isso, irmãos, por orgulho. Às vezes a pessoa diz: não, Davi pecou contra a nação, Davi pecou contra Batseba, Davi pecou contra Urias, Davi pecou contra o comandante, quando ele escreve a carta e manda colocar Urias na frente de batalha mais perigosa para que Urias fosse morto. Então Davi pecou contra todo mundo. Não, irmãos, o nosso pecado contra o próximo é apenas o fruto maléfico do nosso pecado contra Deus. Quando nós nos relacionamos incorretamente com Deus, inevitavelmente nós teremos uma relação maligna com o nosso próximo. Pode ser a melhor relação mundana possível. Você pode ser melhores amigos, mas aquela sua relação é maligna, porque não está tendo como fundamento a glória e a honra a Deus. Então, aqui nós vamos tocar nesse ponto, e eu não quero me demorar muito nele, porque eu, Senhor, não mudo. Que coisa linda saber disso. Eu me sinto nessa manhã como eu já me senti outras vezes, e que maravilha isso, como aquele filho pródigo que está voltando para a casa do pai, e o pai vai receber de braços abertos. Se você está arrependido de seus pecados, irmãos, é assim que Deus vai te receber, e Ele não muda, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Olha que coisa, o Senhor está dizendo: vocês poderiam ter sido completamente destruídos. A ideia de consumidos é a ideia de não ter sobrado ninguém. Mas apesar de todo o sofrimento que o povo de Deus havia passado ao decorrer desse processo, eles ainda eram um povo. Ele diz: vocês não são consumidos por causa da minha aliança com vocês. O apóstolo Paulo chega a falar sobre isso quando ele escreve a Timóteo, e ele diz: ainda que vocês sejam infiéis, eu permaneço fiel. Eu disse que salvaria um povo, e eu vou salvar. Eu não vou salvar todo mundo, mas eu vou salvar aqueles que eu escolhi. Eu disse que faria e farei. Desde os dias de vossos pais, vós desviastes dos meus estatutos, e não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Meu Deus, que convite gracioso! É como se a gente estivesse devendo, sei lá, 300 trilhões de reais, e o Senhor dissesse: venha para mim, eu te perdoo. Meu Deus, mas quando o Senhor vai me perdoar, eu te devo tanto, Senhor. Venha para mim, eu vou te abraçar. Mas, Senhor, eu estou imundo, eu estou fedido, Senhor. O Senhor vai me abraçar? Vou. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós outros. Malaquias 3,7. Diz o Senhor dos Exércitos: mas vós dizeis, olha que coisa, isso que é triste, irmãos, quando
O Senhor nos convida graciosamente e a gente ainda retruca. Em que havemos de tornar? O povo está completamente desviado, como os fariseus. E diante de Jesus diz: mas assim, como que a gente está desviado? Como? A gente é crente, a gente está procurando fazer tudo certinho. Oh, meu Deus, não está não. Está tudo errado. Vamos consertar, vamos fazer certo. E aí o Senhor começa por um ponto fundamental. A gente vai gastar mais tempo e dinheiro naquilo que a gente mais ama, isso é fato. Por exemplo, eu já conheci pessoas que amavam barcos. Então, todo tipo de recurso, essa pessoa economizava dinheiro, nem precisava, uma pessoa rica, e comprava barco. Aí comprou um barco muito bom, mas depois não, eu quero um barco maior. Por quê? Porque a pessoa gosta disso, ela gosta de pegar no final de semana o seu iate, a sua lancha e dar uma volta. Aqui nós moramos em um lugar, né, do ponto de vista geográfico, extremamente propício para isso. Nós estamos em uma baía, temos várias ilhas. Então uma pessoa que tem um barco nela vai conseguir encontrar divertimento facilmente. Então a pessoa gasta os recursos com isso. Por exemplo, você vai encontrar quem gosta, sei lá, de futebol. Eu tenho um sobrinho que gosta muito de futebol. Então assim, ele gosta de fazer coleção de camisa de time. E o meu pai, né, que é o avô dele, quando quer agradar ele, vai até um rapaz que vende blusas de time e compra. Ele tem, eu acho que blusa de mais de 30 times de futebol. Então você gasta os seus recursos e o seu tempo naquilo que você gosta. Você vai perceber pessoas, por exemplo, eu não sei se você cresceu nessa época, mas eu cresci em uma época, hoje em dia nós temos, né, as TVs por assinatura, nós temos a Netflix e temos uma série de coisas, né? Mas eu sou da época da locadora. Tinha uma locadora muito famosa na cidade de Salvador, que é chamada Video Hobby. Pastor, o senhor é velho. Sou velho. E aí, o que você fazia? Se você tivesse condição, você teria o quê? Um videocassete. Coisa de primeiro mundo. E aí você pegava aquele videocassete, você ia na locadora e você alugava um filme. E já sabe, se não devolver no dia, a multa é lá em cima, né? Teve gente que já pagou de multa mais de 10 vezes o valor da fita. E aí você assistia aquele filme, e às vezes assistia 2 vezes o filme, né? Para poder valer a pena o aluguel. E depois tinha que devolver, e tinha que devolver rebobinado. Porque se não rebobinasse o filme, na hora o camarada via lá quando você estava devolvendo, ele fazia assim, né? Os atendentes. Pô, não rebobinou, tem que pagar uma taxa. Aí pagava uma taxa lá para rebobinar. Por que a pessoa gastava isso? Porque a pessoa gostava disso. Então, você gasta tempo e dinheiro naquilo que você ama. Isso é um fato. Por mais que a gente queira se enganar, não é bem assim. Por exemplo, irmãos, as pessoas que gastam muitas vezes 30, 40, 50% do seu recurso em bebidas alcoólicas, elas fazem isso por quê? Porque elas gostam disso. Não, eu trabalhei, eu conheci pessoas, né? No meu passado, quando eu cheguei a advogar, então, o escritório que eu cheguei a trabalhar uma época, as pessoas, numa sexta-feira, muitos advogados ainda têm essa prática, trabalham somente até meio-dia, de tarde já começa o que eles chamam de happy hour. Começa a beber 2 horas da tarde da sexta. Aí bebe no sábado, bebe no domingo. Porque a minha semana foi muito dura, agora eu tenho que, né, relaxar um pouco. E você acha que é barato isso? Não, gasta-se dinheiro e tempo. Então o que eu estou dizendo aqui é para contextualizar algo que muitas pessoas apresentam fora do contexto, que é essa parte de Malaquias.
achando que o Senhor está com a cuia na mão, dizendo: vocês vão ter que me dar um dinheiro, tem que pagar, tem que pagar. Deus não está atrás de dinheiro. Deus está apenas revelando algo aqui em Malaquias, que o Senhor Jesus chegou a falar de forma muito transparente. Me diga onde está o teu tesouro, e eu te direi onde está o teu coração. Me diga onde você gasta os seus recursos, e eu posso dizer facilmente quem você ama. Me diga onde você gasta o seu tempo, e eu posso dizer quem é importante para você. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque, como eu disse uma vez, o pior tipo de engano é o auto-engano. Roubará o homem a Deus? Será que o homem se atreveria a tal ponto que o homem rouba o homem? Isso é fato. Mas roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Perceba, não é só nos dízimos não. Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. E ontem eu li com vocês Neemias 13, vocês lembram? Qual é o contexto de Malaquias? Neemias 13. Neemias 13 é o pano de fundo histórico do livro de Malaquias. O povo havia negligenciado a casa de Deus, a ponto de muitos dos levitas abandonarem o serviço, porque não estavam sendo mantidos, não havia dinheiro para manter eles, não havia recurso, e eles tinham voltado para os campos para trabalhar. E aí Neemias vem e restaura tudo isso, e diz: não, está errado, o ofício dessas pessoas é outro, eles têm que fazer as coisas para Deus, e é nossa obrigação, enquanto povo de Deus, providenciar os recursos para que continue o processo de adoração que Deus instituiu aqui no Antigo Testamento. Então ele diz: com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós, a nação toda. Entenda, irmãos, o pecado de um é o pecado de todo mundo, porque muitas vezes nós temos sido omissos e coniventes com o erro do nosso semelhante, quando na verdade a Bíblia diz que se você vê o seu irmão em erro, repreende. Se ele se arrepender, ganhaste o teu irmão. Mas muitas vezes a gente não tem vontade de se indispor a alguém falando a verdade. Trazei, pois, todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, é uma das poucas vezes em que o Senhor Jesus diz: faça isso, e depois procure ver o que vai acontecer na sua vida. Aí talvez você diga: então eu entendi, se a gente der dinheiro para Deus, o negócio acontece. Não, você não entendeu nada. O que o Senhor está falando aqui por Malaquias é a mesma coisa que o Senhor fala por meio de Paulo em Gálatas capítulo 6. Não se engane o homem, aquilo que você plantar, você colherá. Então o Senhor está dizendo: me prove, comece a plantar aquilo que é bom, e veja se você não vai colher o que é bom. Agora, se você continua plantando o que é mal, não ache que você vai colher o que é bom. A prova que o Senhor fala aqui é essa. Como o Senhor mesmo vai dizer, o Senhor Jesus: uma árvore boa, ela produzirá inevitavelmente um bom fruto. É esse tipo de prova que o Senhor está falando. Quem planta na carne, da carne colherá maldição, mas quem planta no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. É isso que ele está falando, irmãos. Façam prova de mim, plantem no Espírito e vejam se vocês não vão colher uma vida espiritual, de comunhão comigo. Provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir
as janelas dos céus. Olha que coisa linda. Eu vou abrir as janelas do céu para que vocês vejam o que eu tenho preparado para vocês. E não derramar sobre vós bênção sem medida. Qual é a maior bênção que a gente pode ter aqui na terra? Ser filho de Deus. Ter lá na sua identidade espiritual. Pai, Deus. Por isso eu quero concluir aqui nessa manhã. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a voltar ao primeiro amor. Que o Senhor nos ajude a voltar a esse momento onde Jesus é muito mais que tudo. Aonde as perseguições, as falsas acusações, elas não vão trazer em nós nenhum tipo de mudança no nosso relacionamento com Deus, a não ser nos tornar ainda mais íntimos dele. Eu espero nessa manhã que eu e você saímos mudados no sentido de que Deus tem uma vida maravilhosa para nós, mas essa vida maravilhosa é uma vida espiritual e não carnal. A vida maravilhosa que o Senhor propõe para nós é uma vida no Espírito e não na carne. É uma vida aonde o que nos importa são as coisas do alto e não as que são daqui de baixo. Aonde o consolo, irmãos, vem de cima e não do lado. E cada vez mais a gente tem esse conforto, esse consolo. Eu queria pedir aos irmãos que vão para aqui, prepararam a ceia, que já pudessem distribuí-la com aqueles que vão cear. E você que vai participar da mesa do Senhor nessa manhã, venha junto comigo nesse caminho de arrependimento. Hoje é dia da gente pôr a cara no pó, irmãos. Hoje é dia da gente chorar. Pois todo aquele que chora, o choro do arrependimento, colherá o riso do perdão. Eu e você, irmãos, não precisamos sair daqui nessa manhã carregando os fardos pesados que nos acompanharam quando chegamos aqui. Eu e você, assim como o cristão do livro Peregrino, nessa manhã nós estamos diante do Calvário. Nós temos a oportunidade de fechar os nossos olhos e olhar diretamente para o olho, para o olhar do nosso Salvador, aquele que subiu um monte carregando uma cruz. E ele ficou naquela cruz durante 6 horas. E mesmo nesse processo de intensa tortura e dor, ele se preocupou com a alma das pessoas. Ele se preocupou com a sua mãe. Ele se preocupou com o seu discípulo que estava lá, João. Ele se preocupou com o eleito que estava do lado dele, que era um dos ladrões. E principalmente, ele se ocupou com a missão que foi dada a ele, de morrer, para que eu e você tivéssemos vida e vida eterna. É isso que a gente celebra aqui nessa manhã. É isso que está diante de nós na mesa. Quando o Senhor Jesus, na última noite, ceia com os seus apóstolos, ele diz: olha, esse pão é meu corpo, esse vinho é meu sangue, e é o sangue de uma nova aliança. Façam isso em memória de mim. E isso tem sido passado de geração em geração ao longo dos 2000 anos de história da igreja.
Como está escrito em Atos capítulo 2, que nós perseveramos na doutrina dos apóstolos. Há 2000 anos nós estamos pegando esse pequeno pedaço de pão, esse pequeno copo de suco, e nos lembrando daquele que morreu a nossa morte para que nós pudéssemos viver a sua vida. Aquele que abriu para nós as portas que estavam fechadas pelo nosso pecado, as portas do céu. O Rei da Glória que entrou no céu e abriu para nós um novo caminho do seu sangue. Percebe, irmãos, que o que acontece aqui nesse momento é algo que nunca poderemos mensurar. Onde o próprio Salvador relembra o seu povo como os salvou. Olha, não se esqueça, se hoje vocês são perdoados, não é porque vocês são bons, porque vocês não são, mas é porque aquele que é bom morreu por vocês. Portanto, vão e vivam para a glória dele. Essa é a mensagem da ceia do Senhor. Não é uma mensagem de apologia ao pecado, no sentido de que Deus morreu pelos nossos pecados, então, portanto, podemos continuar pecando e Ele vai continuar nos perdoando. Não. Muito pelo contrário. É uma mensagem que nos faz gemer pelos pecados que ainda praticamos e desejar jamais praticá-los novamente. Não por medo do inferno, mas por amor ao nosso Salvador. Que seja assim na sua vida e na minha, irmãos. E a gente recupere o amor por Cristo que a gente perdeu no decorrer da caminhada. Muitas vezes nós ficamos tão preocupados com as montanhas, com os pedregulhos, com as rochas, com os perigos do caminho, e nos esquecemos de olhar para o olhar daquele que subiu no monte, levou nossos pecados na sua cruz. Tomamos e levamos para a glória de Deus. Obrigado, Senhor, por essa manhã tão preciosa. Só o Senhor sabe, Deus, o que cada um de nós temos passado. E longe de sermos vítimas, eu não sou. Eu sou um vilão que fui alcançado por tua graça, Senhor. E clamo ao Senhor na qualidade daquele ladrão que está crucificado. Estou aqui porque eu mereço estar aqui, mas o Senhor não. Por isso, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Por isso, nessa manhã, irmãos, podemos ouvir as mesmas palavras que o Senhor Jesus disse àquele homem. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ó Deus de toda graça, de toda consolação, consola o teu povo nessa manhã, Deus. Nós sabemos que o Senhor sempre nos ouve, ó Pai. Oramos já em agradecimento, ó Deus, pelo milagre que o Senhor fez na vida de Dylan. Agradeço pela vida do pai de Dylan que está aqui nessa manhã com a gente, o irmão César. Glória a Deus. Sabemos que o Senhor ainda há de fazer muito mais na vida desse pequenino, desse pequeno guerreiro. Abençoa ele, Pai.
todos esses procedimentos que, segundo a tua vontade, ainda irão acontecer. Abençoa ele. Abençoa o papai, a mamãe dele. Que ele seja uma família missionária. Evidenciando a todos e diante de todos que o Senhor existe. E é galardoador de todos aqueles que o buscam. Abençoa a vida da irmã Rosana, Senhor. Oh Deus, sabemos que o Senhor pode curar ela sem nenhuma influência médica. Mas aprove ao Senhor que ela passasse por todos esses procedimentos clínicos, Senhor. Mas te agradecemos que nesse processo de pandemia, onde o país dela foi tão assolado, a Itália, o Senhor manteve segura juntamente com seu esposo. Obrigado, Pai. Oramos para que o Senhor continue a restaurar a saúde da nossa irmã, para que ela continue a glorificar o teu nome, Senhor. Ó Deus, eu te agradeço por esse ministério que o Senhor plantou no coração de mulheres de Deus, de uma igreja tão significante quanto a nossa, Senhor. Produzir e-books em 3 idiomas diferentes. Se alguém dissesse isso para a gente há um ano atrás, talvez a gente desse risada de incredulidade. Como foi quando Sara ouviu que teria um filho, e ela riu, mas Isaac nasceu. Ó Deus, continua dando instrução e sabedoria aos ministérios que o Senhor mesmo plantou. Que o teu evangelho seja propagado e escrito entre as nações, Senhor. E nós te agradecemos por fazer parte, Senhor, desse projeto tão maravilhoso. Ó Deus, eu oro pela nossa congregação, que é tão atacada, Senhor, de dentro para fora, de fora para dentro. Ó Deus, nessa manhã eu faço um pedido ousado. Te perdoa pela minha ousadia, Senhor. Mas nos concede, Senhor, uma espiritualidade santa, a começar de mim, aonde nós possamos nos entreolhar, Senhor, não como adversários ou concorrentes, mas como irmãos, falhos e fracos que somos, mas irmãos. Oh Deus, ajuda-nos a perdoar aquilo que muitas vezes na nossa mente parece ser imperdoável. Nos ajuda, Senhor. A nossa fé é tão pequena. Quando o Senhor disse para os teus apóstolos que era necessário perdoar 70 vezes 7, eles disseram: aumenta a nossa fé. E nós estamos no mesmo barco, Senhor. Onde muitas vezes pregar essa doutrina não é tão difícil quanto viver. Por isso nos ajuda, Senhor. Livra-nos de sermos uma igreja hipócrita, aonde falamos verdades bíblicas com os lábios, mas não procuramos vivê-la na nossa vida, a começar de mim, Senhor. Que saiamos daqui, Senhor, em nome de Jesus. Ó Senhor Jesus, que saiamos daqui nessa manhã transformados, Senhor. Eu preciso, Senhor, nós precisamos
crescermos na graça e no conhecimento. Ó Deus, eu preciso sair do jardim da infância. E entrar, de fato, em uma vida espiritual madura, onde dos nossos lábios sai a sabedoria de Deus e o nosso comportamento reflete essa sabedoria. Abençoa o teu povo, Senhor, com o teu Santo Espírito, e nos ajuda a andar no teu santo caminho. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmão? Saúde-se com um olhar santo e não se esqueça de dizer: vale a pena fazer o certo.